Muito bom dia! O Band Mulher está começando agora, recheado de atrações especiais e muita informação para você. Fique com a gente! Olha, com a chegada do verão, entenda os riscos do contato com as frutas cítricas ao sol. Aqui no estúdio, a doutora Stephanie Seolim esclarece esse assunto. Dr. Gilberto Laorgue Nunes vai abordar o tratamento da insuficiência cardíaca por catéter. Tem dúvidas sobre o pagamento de PVA 2025? A doutora Virgínia Lobato Flores traz esse assunto no quadro Seus Direitos. E no Limonada Zen, o Adriano Sescani preparou um episódio bônus sobre término e superação de relacionamento. Tudo isso e muito mais no Band Mulher, que tem um oferecimento da Massas Romena, presente na sua mesa, presente na sua vida. E o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano, 1689 e Ipiranga 7630, aqui em Porto Alegre. E na Rua Liberdade 46, em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos, você já sabe, só na Simoneto. E nós abrimos o Band Mulher de hoje falando de casa, que eu sei que vocês amam, né? Agora com época de festas, louca pra trocar tudo, sofá. Eu quero dizer que já troquei e foi porque eu troquei que eu conheci o entrevistado que tá aqui hoje, né? E que eu me encantei com os sofás deles, imóveis lá. O Emerson Almeida, que é o CEO do grupo Formstyle. Muito obrigado pela presença aqui, Emerson. Bom dia, Regina, seja bem-vindo. Bom dia. Bom, para começar, vamos contar há quanto tempo já existe, né, o grupo Formstyle, e eu sei que a fábrica é em Dois Irmãos, né? Isso, Regina. A gente montou as operações há 5 anos atrás, construímos 2 indústrias para sustentar as lojas, uma que fabrica estofados, outra que fabrica móveis corporativos, e esses produtos e de outros fabricantes parceiros, a gente... Com isso, montamos as lojas, então, Formstyle. Vocês trabalham basicamente com estofados e com móveis de escritório. Isso, né? Isso aí. Exatamente isso. E aí eu realmente fiquei encantada com a loja porque eles têm um objetivo, digamos assim, um foco bem diferente, que são os estofados com significado. Então, cheguei na loja e perguntava, ai, que linda essa poltrona. Ah, essa é a poltrona Amasso. Ah, essa é a poltrona. Vamos até rodar, a gente tem algumas imagens aí dos estofados para as pessoas poderem entender. Por que vocês decidiram fazer móveis com significados? Olha que linda. Pois é, a gente desenvolveu esses produtos pensando em sentimentos e nas coisas do Brasil, né? Sentimentos mais brasilidade. E a Riso e a Amasso que está passando aí, a Riso, por exemplo, ela espelha o sorriso na frente e atrás. E ela foi desenvolvida para representar o sentimento de alegria do nosso povo. Assim como o Amasso, né, o laço da corda naval em volta e o nó do laço significam o gesto de abraçar, representando o carinho do nosso povo. Aquela última foto que rodou, daqui a pouco a gente vai rodar de novo, que inclusive era um conjunto de estofados, foi o Masterchef que descobriu vocês e chamou e buscou os estofados, né? Buscou o conjunto. Isso, a intenção era montar um ambiente de descontração, de descompressão, lá no Masterchef, e então levaram a Riso para isso. Ali, ó, esse ambiente esse é ambiente. o do Masterchef. Olha que lindo que ficou. E é bem isso, quer dizer, vocês quiseram trazer para casa das pessoas uma ligação direta com isso, com relaxamento, com... Regina, a gente partiu do princípio que qualidade em insumos e ergonomia não é um diferencial, é pré-requisito. Pré-requisito para desenvolver os produtos. E aí partimos para o lado de a gente construir uma personalidade no produto. E aí que surgiu essas ideias e surgem essas ideias de, então, a gente desenvolver produtos com as coisas que representam os sentimentos e também as coisas, os lugares, as iguarias do nosso país. Tem o Duim, tem o Amazonas, sim, eu vi, tem vários produtos. Lindos. Né? Mas é isso, assim, as pessoas acabam ficando encantadas, eu acho até com os que elas provavelmente vão ter afinidade mesmo, né? De sentimentos, é bem isso. Eu, por exemplo, gostei de um que é o Organo, clarinho, que foi o que eu levei para minha casa, né? Sem dúvida, uma peça muito linda, toda orgânica, representa realmente as curvas, é um sofá baixo, mas tem uma ergonomia fantástica. Agora, uma outra coisa que eu achei bem importante, acho que a gente tem que falar, inclusive aqui, é a questão da preocupação que vocês tiveram quando teve a enchente, né? Então, vocês têm hoje na loja ainda produtos com valor bem abaixo, né? Posso comprovar porque fui na loja,
justamente porque vocês se preocuparam em querer que as pessoas se recuperassem, conseguissem refazer suas casas e ter móveis, né? Não tenha dúvida, Regina. A nossa loja fica aqui na Avenida Ipiranga, 8343, e sim, tem produtos com essa pegada também. A preocupação foi fazer parcerias com alguns fornecedores para conseguir insumos mais competitivos, de forma que a gente conseguisse também, nesse período de transição, de reconstrução, proporcionar ao consumidor um produto de qualidade e um valor mais acessível. É super importante que o empresário, né, esteja presente num momento como esse e as pessoas saibam, porque muitas empresas a gente sabe que não se preocuparam com isso, né? Então por isso eu estou falando aqui, porque ele me contou lá dessa questão, depois eu vi os móveis que realmente são de ótima qualidade, estão com preço muito abaixo, né? A gente se propôs a manter isso pelo menos até o final do verão, para que realmente a gente consiga proporcionar isso à sociedade. Agora, e essas formas que a gente viu aí nos estofados, que são maravilhosos em S, que tem a história do significado, mas eles são muito diferentes do que a gente costuma ver nas lojas. Quem cria? A gente tem uma parceria com designers, né, designers que fazem a criação dos produtos. E lógico que a gente passa o briefing, a ideia, o que a gente busca com o lançamento de uma próxima coleção, e eles fazem essa parte da criação. É uma parceria que a gente tem com os designers. A gente tem 5 designers que desenham pra gente de diferentes estados do Brasil, justamente para não ficar a mesma linha, a mesma tendência de produtos. Né? Então, inclusive vocês estão sempre presentes nas mostras também de decoração, né? Opa, a gente tem participado de várias feiras, né, do nosso segmento, de vários lugares do Brasil, inclusive no exterior, para justamente não só pesquisar a tendência, né, do mobiliário, como também expor nossos produtos, na medida do possível. Antes de encerrar, uma dica de quem entende de estofado, pelo amor de Deus. Quando a gente vai comprar, né, um estofado, uma poltrona, enfim, o que a gente tem que observar? Olha, são diversos fatores, mas o que eu vou falar do meu gosto, né, da minha maneira de avaliar. Primeiro, amplitude. Eu acho que o sofá não pode ocupar o lugar maior do que ele realmente é. Então, por isso que os sofás hoje estão ficando um pouco mais baixos, para não ocupar tanto espaço em cima, né, da propriedade e causar uma visão de amplitude maior. Além de uma escolha do tecido, é muito importante que fique harmônico com o ambiente, e inclusive os tapetes também, que a nossa loja fornece, para que tenha um ambiente onde a gente possa usar o produto e se sentir bem nele, né? Com certeza. Porque essa é a pegada, é que a gente tenha o pouco momento que a gente tem em casa, num bem-estar, numa sensação agradável de estar usando os produtos dali. Emerson, muito obrigada, tá, pela tua presença aqui. Imagina. Espero que a gente te veja mais vezes, tá Obrigado bom? Você, valeu mesmo. Regina. Olha, e hoje tem episódio bônus do Limonada Zen. O Adriano Sescani compartilha reflexões profundas e dicas práticas sobre como lidar com a separação e superar o fim de um relacionamento com equilíbrio e autoconhecimento. Superar um relacionamento não é fácil. É preciso aceitar e ter determinação e coragem para seguir em frente. Dá para reverter uma separação? Eu acho que dá. Se houverem novos contratos, sabe? Eu acho que assim, continuar, tipo assim, eu sempre falo para os meus casais assim, ó, continuar não dá, sabe? Eu acho que começar de novo, sim. Aí com novos contratos. Uma outra relação. Aquilo que vinha vindo não tinha mais como, sabe? Aí tem que encerrar. Nos grandes relacionamentos, nos relacionamentos longos, é importante fazer isso? Essas renovações de contratos? Muito, muito. Acho que um relacionamento longo, ele só se mantém porque ele tem vários términos, né? Muitas vezes eu falo seguido assim, que tu dorme separado e acorda, né? Quem tem relacionamento longo sabe disso, né? Tu dorme pensando e até matutando, eu vou me embora, eu vou morar em tal lugar, eu vou fazer, dorme até calculando o que tu precisa, o que tu vai fazer, para ir embora, para separar.
e de repente tu acorda botando na balança, vendo que, né, pesando de novo, né? Isso é saudável? Eu acho que sim. Acho que isso é saudável, porque aí tu vai, né, repensar e recontratar. Não, olha só, vamos conversar, vamos pensar olha, não tá legal isso, não tá legal aquilo, vamos conversar, porque eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a vida é... O que é um relacionamento? É conexão, porque a questão de relacionar é troca. É troca, entendeu? Quando não há isso, não tem como ficar junto. E eu acho que é isso que vai acabando uma relação. Quando começa a não haver essa troca. Isso é uma coisa que acaba com o relacionamento. Quando começa uma solidão dentro da casa. A superação, ela é um planejamento mesmo. A gente tem que botar no papel o que a gente tem que fazer para sair da fossa. É um exercício, não é só esperar o tempo passar. Exatamente. Tu tem um livro chamado SOS Coração Partido. Isso. 8 passos para a pessoa superar um relacionamento. São exercícios que a gente faz. Olhar a tua história, por exemplo, tá? Fizer uma linha do tempo do teu relacionamento e olhar lá no início, bem no iniciozinho da tua história, e for ver o início do teu relacionamento, talvez lá no início tu vai ver alguma coisa que tu já fosse te dar conta que tu não era bem o que tu queria. Dá pra talvez prever? Lá no início tenha acontecido o que aconteceu no final. Dá pra prever se o relacionamento vai dar certo ou errado? Olha, eu tenho assim, ó, eu tenho vários casos que terminaram com alguma coisa que aconteceu lá no início. A dica é, se você é casado, então não compre o livro, compre só quem é separado. Eu tô brincando, acho que vale mesmo pensar sobre isso, porque relacionamento é isso, é cultivar todo dia. Todo dia. Existe amor da vida toda? Acho que pode existir também, né? Mas com esses pequenos términos. E essa pessoa que passou na nossa vida por um período, ela também não pode ser o amor da nossa vida? Mesmo depois que termine? Eu acho que sim. Eu acho que a gente pode ter vários amores. Comigo aqui já Dr. Gilberto Laorgue Nunes, né? E a gente vem falando de insuficiência cardíaca e hoje a gente vai falar, na verdade, do MitraClip, ou é da MitraClip, não sei, vou perguntar agora para ele, que é justamente esse tratamento por catéter, né, Dr. Gilberto? Isso, então seguindo na linha do tratamento da insuficiência cardíaca, nós já falamos sobre o que é a insuficiência cardíaca, os sintomas. Até relembra aqui pra gente, Isso. por favor. A insuficiência cardíaca é quando o coração tem dificuldade de bombear o sangue de maneira adequada para poder irrigar o nosso organismo. Isso pode ser devido tanto a uma dilatação da cavidade do coração, quanto a um enrijecimento das paredes do músculo cardíaco, fazendo com que o coração não consiga ejetar sangue na quantidade suficiente para manter o nosso organismo funcionando. E isso leva ao sintoma clássico da insuficiência cardíaca, que é o cansaço e a falta de ar. Então existe uma série de tratamentos, já comentamos sobre os medicamentos, sobre alguns dispositivos implantáveis, como os ressincronizadores e até mesmo transplante cardíaco. Mas, bem recentemente, né, surgiram tratamentos para melhorar a insuficiência cardíaca quando ela é piorada por vazamento em válvulas cardíacas. Né? Existem 2 válvulas principais que podem causar esse problema e agravar a insuficiência cardíaca. Uma é a válvula mitral, que fica do lado esquerdo do coração e que recebe, ela regula o fluxo de sangue do pulmão para o ventrículo esquerdo. E do lado direito do coração existe a válvula tricúspide, que regula o sangue que vem das veias do nosso corpo para o ventrículo direito e daí ser bombeado para o pulmão. E daí vem o nome MitraClip. Então. Exatamente. Então, o que se viu é que quando essas válvulas são insuficientes, ou porque o coração dilatou, né, e ela dilata junto, ou por doenças próprias dessa válvula,
pode-se ter um quadro de insuficiência cardíaca que às vezes necessita de um reparo dessa válvula. O reparo dessas válvulas, até bem recentemente, era só através de cirurgia de peito aberto. E, mais recentemente, surgiu a opção de se colocar clips, né? Então, o que o clipe faz? Ele reduz o orifício de abertura da válvula e, consequentemente, o grau de refluxo. Então, inicialmente foram desenvolvidos clipes para a válvula mitral. O MitraClip é um deles, existe um outro que foi lançado no Brasil recentemente, que é o Pascal. Então, eles reduzem essa área de regurgitação e, consequentemente, o sangue, em vez de refluir para o pulmão, ele vai para o ventrículo esquerdo e aí para o nosso organismo. Então, melhora de maneira substancial a insuficiência cardíaca e os sintomas em alguns pacientes selecionados. Tá? E na prática, como é que é feito isso, né? Esses procedimentos são feitos através de punção de uma veia na perna, né? Não há necessidade de punção de artéria, é punção venosa. E no caso do MitraClip, a gente cruza para o lado esquerdo do coração, né, se puncionando o septo, que é uma membrana que separa o lado direito do lado esquerdo do coração. No caso do clipe da tricúspide, que também está sendo lançado no Brasil agora, que chama o TriClip, é um acesso direto pela veia até o coração direito, certo? Então são procedimentos que são feitos normalmente ou com uma sedação ou eventualmente com anestesia geral, porque ele é feito com controle pelo ecocardiograma transesofágico, mas são procedimentos pouco invasivos, cuja recuperação é muito mais rápida, por exemplo, do que uma cirurgia. Pois inclusive isso que eu ia perguntar sobre os riscos, né? Mas aí é que tá, eu acho que tem muito menos riscos do que teria na cirurgia comum, né? São porque, via de regra, esses pacientes eles não precisam ir para a UTI após o procedimento, desde que o procedimento tenha sido tranquilo. O tempo de internação geralmente é curto, de 2 a 3 dias. Não existe a necessidade de abrir o peito, então o risco de infecções e outros problemas é praticamente não existente, né? E a recuperação, a volta às atividades usuais é bem mais rápido do que a cirurgia, que é mais traumática. A cirurgia tem o seu papel, evidentemente, mas é uma coisa muito mais traumática e que leva um tempo de recuperação maior também. E feito isso uma vez, precisa fazer novamente, precisa uma manutenção? Normalmente não precisa fazer mais de uma vez, se os clipes ficaram bem implantados e se conseguiu efetivamente reduzir o refluxo pela válvula, normalmente é um procedimento que tem uma longa durabilidade. Tá? Tá bom então, doutor Gilberto. Até o próximo sábado, né? Até o próximo sábado. Valeu. Bom, e hoje o Alex não está aqui com a gente, né? Mas o assunto dele sobre a ACG Home Care é franquia, né? Porque eles estão se espalhando aí por todo o país e, na verdade, ele quer provar que o profissional, o médico, também sim pode ser bom empresário. Olá, Regina. Hoje eu vou trazer aqui o tema que é sobre a nossa franquia ACG. E a franquia ACG ela tem um estilo um pouco diferente de liderança e de como se posicionar no mercado. A gente faz questão que profissionais da saúde se tornem empreendedores, se tornem empresários e tenham seu próprio negócio. Então a gente tem todo um critério específico de seleção, aonde a gente faz um rastreio desse profissional, verificamos não apenas o currículo dele, mas também toda a vida jurídica dele, a vida dos CNPJs que ele tem abertos em outros segmentos e mesmo o CPF. Após essa avaliação, a gente faz um processo criterioso também de avaliação da área aonde ele vai atuar. Se aquela área ela é específica realmente e apropriada para o home care, se existe essa demanda. Passando por essa questão, nós temos toda também a parte do DRE, ou seja, o negócio quando ele foi formatado, a pessoa escolheu a sua área de atuação, a gente monta o DRE. E esse DRE ele é um processo, na verdade, de um planejamento para daqui 5 anos de uma empresa de home care, para que essa pessoa tenha o processo seguro do início ao fim. A nossa taxa de franquia ela é a mais barata do Brasil. Se inicia a partir de 12.500 e vai até 19.500. Então, tendo esses cuidados e mantendo essa qualidade do atendimento, esse profissional ele vai ter uma franquia de qualidade com a taxa mais barata. E importante também aqui, toda consultoria durante o processo de franquia e depois do contrato assinado é 24 horas. A gente dá uma consultoria, tanto jurídica, quanto assistencial, quanto da área comercial, para acompanhar o crescimento desta unidade franqueada
E claro, a gente tem os rankings nacionais aqui dos nossos franqueados para saber quem está mais à frente, quem não está, e isso é muito saudável, não é uma competição, mas apenas um impulsionamento a mais para que a gente continue a crescer e atender mais vidas quanto possível. Então esses contratos, eles podem ser, depois que a franquia já está instalada, tanto de pacientes particulares quanto de operadoras de saúde, porque as operadoras de saúde, principalmente depois da pandemia, elas aumentaram a demanda de home care, trazendo uma qualidade no serviço, fazendo com que patologias mais leves e tranquilas pudessem ficar com o tratamento em casa. E esse programa, ele é muito interessante para as operadoras de saúde, porque diminui o custo em até 70%, né? E o franqueado, ele consegue ter uma lucratividade maior. Então vocês imaginam que hoje uma média, a nossa taxa de lucratividade, ele fica entre 35% e 40%. Então isso em cada paciente que nós atendemos. Então a gente consegue ter um grupo adequado de pessoas no administrativo com essa margem de lucro, a gente consegue manter a empresa de uma forma saudável, pagando todos os impostos, o que é muito importante. Então se você se interessou pela nossa franquia, é só acessar o nosso site, acghomecare.com.br, e entender um pouco mais, e eu tenho certeza que vocês vão adorar ter uma franquia na sua cidade. Bom, e agora chega a vez dela, né? A doutora Luiziane Tomazoni, vocês já sabem, né? Que ela trata essa, olha, eu ia dizer cirurgia, odontologia integrativa. E, aliás, hoje a gente vai fazer uma pequena brincadeira aqui, que não é de todo brincadeira, não, né? Porque as pessoas caem nessas coisas. Exatamente. Vamos fazer mitos e verdades hoje aqui. E eu queria começar perguntando uma coisa que eu já vi muita gente falar, não sei se é mito ou verdade, né? Que clareamento pode prejudicar os dentes. Então, tudo bom? Tudo. Assim, isso é uma coisa que falam muito e os pacientes muito querem clarear, ter os dentes mais bonitos e chegam lá falando, não vou fazer porque vai prejudicar meu dente, vai desgastar. E nós estamos falando de clareamento e não de facetas, né? Sim, estamos falando de clareamento. Tá. Aquele onde a gente pode fazer no consultório ou o paciente fazer em casa com géis. Então, assim, não prejudica o dente, né? Sendo feito da forma correta, a gente tem um controle do período que o paciente vai usar aquele gel. Então, ele não prejudica, ele não altera a estrutura dentária. Ele simplesmente faz uma limpeza interna do dente, removendo os pigmentos. Tá. Então, é super seguro, pode fazer, pode ter o sorriso que tu sempre quis, porque é seguro. Sem risco. Sem risco. Outra dúvida que eu acho que as pessoas têm, outro mito, é assim, tá, mas se não doer, então é porque tá tudo bem, é porque eu posso fazer, então se não doeu, tá tudo bem. É isso? Pois é. Isso é uma dor, né? As pessoas têm muito isso. Sim, é que tem muitos problemas no consultório, né, que eles não vêm ligados à dor. O paciente não sente dor e às vezes fica 2 anos sem ir ao dentista. Né? Por exemplo, existem lesões, infecções internas do nervo do dente que elas não doem. Elas podem vir a doer em algum momento, mas muitas vezes, através de um raio-x, eu diagnostico ali, eu detecto essa lesão e o paciente nem sonha que tem aquela lesão. E precisa ser feito um tratamento, porque senão ele pode vir a perder o dente. Então, não dói. Sim, pois é. Outra questão. Tem pacientes que têm o limiar de sensibilidade muito alto. Ou seja, para ele sentir uma dor, tem que ser uma coisa horrível. Então, tem problemas acontecendo ali, alguma cárie que está aumentando e ele nem desconfia que tem algum problema. Bom, outra coisa, outro mito ou verdade. Se eu escovar os dentes 10 vezes por dia, quer dizer que eu tô livre, não tem problema, não vou ter cárie, não vou ter nada. Pois é, isso também é um outro mito, né? Porque tem gente que me fala, não, mas eu escovo 10 vezes por dia e não usa fio dental, por exemplo. Né? Pois é. Então, que, aliás, assim, nós já vamos falar nele também. Pois é. O que acontece? A cárie, ela é multifatorial. Então, realmente, tem pacientes que escovam 1 vez por dia e não tem cárie. E outros que escovam 10 e tem. Porque ela depende do pH da saliva. Ela também tem relação com algum problema sistêmico que o paciente venha a ter. Aí entra, né, a parte integrativa que eu faço. E pode ser relacionada à genética, por exemplo? Não. Tipo, meus pais não tinham, não tem nada a ver? Não, isso não tem. É de cada um? É de cada um. Tem mais a ver com os hábitos do paciente. O tipo de alimentação
que ele é habituado a usar, a forma, a frequência com que ele come determinados alimentos. Então, são vários fatores. É verdade. Bom, já que falamos em fio dental, o palito, o famoso palito, substitui o fio dental? Sim, pois então, o danado palito, né? As pessoas adoram ficar com aquele palito porque é mais prático, porque está no restaurante. E é feio, né, gente? É horrível, é feio. E o que acontece? Primeiro, o palito não substitui o fio dental. Porque o fio dental, ele vai limpar as faces entre um dente e outro, né? O fio corre pela superfície do dente. O palito não, só vai naquele buraquinho. E, aliás, pode até, às vezes, machucar a gengiva, né, o palito? Exatamente. O que acontece? Normalmente, quem usa palito tem retração da gengiva. Porque a gengiva da gente, ela tem uma pontinha entre um dente e outro. E o fato de tu ficar usando o palito, tu vai diminuindo aquela ponta. Então às vezes o paciente, depois de um tempo, quando sorri, parece que tem um espaço escuro, um buraco escuro entre os dentes. É a falta de gengiva. Então, ou seja, muitos mitos ficam só nos mitos mesmo, tem que perguntar, né, para ela, que é dentista, e é isso. E tem que ir na pessoa, né, no seu profissional lá. Com certeza. E consultar. Sim. Porque as pessoas ficam com essa coisa, mas isso é assim, isso é assado. É só um probleminha? É só um detalhe? Nunca é só um probleminha. Obrigada, Lu, valeu, viu? Obrigada também. E a gente vai agora para um breve intervalo comercial, o oferecimento da Massas Romena, presente na sua mesa, presente na sua vida. E o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Ipiranga 7630, aqui em Porto Alegre, e na Rua Liberdade 46, em Canoas. Ambientes lindos e modernos, só na Simoneto. De volta com o Band Mulher. E olha, quando nós falamos de moda no Rio Grande do Sul, falamos de Monjoá, claro, com mais de 60 anos de história. A Monjoá é uma rede de varejo de moda feminina e masculina com o propósito de inspirar felicidade. A marca surgiu no interior do estado e se chamava Lojas Três Passos até 2017, vocês lembram, né? Hoje, a Monjoá está em mais de 70 cidades gaúchas e também no site www.monjoá.com.br. E para comemorar essa trajetória incrível, a marca lançou o sorteio Natal Premiado Monjoá. Uma festa de prêmios. São 60 mil reais em prêmios para tu renovar o teu guarda-roupa nesse novo ano. É fácil participar. Em compras a partir de R$ 150 reais, feitas entre 2 e 31 de dezembro nas lojas físicas ou no site, e tu garante um cupom para concorrer a um dos 60 vale-compras de R$1.000 cada. Ou seja, quanto mais compras, mais chances de ganhar. Quer saber mais? Acessa lá monjoá.com.br e siga @monjoáoficial nas redes sociais. Monjoá, a moda é ser feliz. E agora vou para minha próxima convidada aqui, ela que é arquiteta, a Dami Melo, tudo bem? Tudo claro bem. Que esse é o espaço estilo Simoneto, não é? E vamos conversar com a Dami hoje. Essa história de contratar o arquiteto, as pessoas ficam com muitas dúvidas, né? Sim, muitas. Mas será que tem um momento certo que eu tenho que contratar esse arquiteto? Ou o que eu tenho que pensar nessa hora, né? Então, vamos começar por aí. Existe um momento ideal, tu dirias? Eu acredito que o momento ideal seria antes de tu ter, por exemplo, as pessoas às vezes estão atrás de um terreno ou de um imóvel. O ideal seria tu contratar antes de ter esse imóvel ou esse terreno. Porque o arquiteto já pode te auxiliar nesse momento da procura do terreno ideal, dentro das tuas necessidades, ou um imóvel que seja ou usado ou novo, até mesmo para entender, porque primeiro a gente senta com o cliente e faz uma conversa longa para entender quais são as suas rotinas, o que tu precisa, o que tu espera do imóvel novo, o que tu, até quando tu vai construir, o que tu precisa de metragem, né? O que tu... Mas é engraçado, porque eu também pensava isso, que a gente primeiro escolhia o imóvel, né, ou... se for reforma, claro, mas Sim. primeiro escolhi o imóvel para depois chamar o arquiteto. Então, não, ele já pode te ajudar nessa fase. Claro, pode te ajudar, porque assim, por exemplo, num terreno, hoje, o que já teve alguns clientes que aconteceram que eles foram lá, compraram um terreno e daí vinham com uma expectativa, que queriam um projeto com tal visual, com tal metragem, tudo, só que assim, ó, hoje em dia os condomínios, até a cidade tem também, tem legislações específicas. Então, às vezes, a pessoa pensa assim, eu vou comprar um lote de esquina porque vai ser bonito, que vai ser minha casa linda, que vai aparecer. Só que tu tem regramentos internos que, às vezes, aquilo que tu esperava não é possível construir dentro daquele lote. Nossa, gente.
Bom, imagina Então, a frustração. Já aconteceu em um determinado momento da pessoa desistir de fazer o projeto e parou, desistiu, vendeu o terreno. E também buscou tem a outra... questão do declive, né? Às vezes, que a Ou pessoa não aclive. se dá conta. Ou aclive, tem. Aclive ou declive, exatamente. Sim, e também, além disso também, o regramento interno também tem a altura das casas, né? Então, às vezes a pessoa quer fazer 2 pavimentos e um sótão e não tem como fazer. Ou então, por exemplo, quer fazer uma garagem subterrânea e não tem como fazer também, né? Então, são muitas coisas que envolvem e quem não está por dentro, às vezes um corretor até te auxilia, mas não tem toda a informação, não, né? Claro que não, tem, né? até questão e aí de gasta insolação. dinheiro numa coisa que não vai Claro. poder fazer como quer. Sim, questão de insolação, ventilação natural, tudo isso também é importante. Posição, claro, posição Sim. solar. Bom, a gente falou de construir do zero, né? Sim. Mas e se a casa, e se for uma reforma? Se for uma reforma, ou se for um apartamento, por exemplo, tu tá indo procurando um apartamento, daí tu vai, sei lá, pro Centro Histórico de Porto Alegre e tu entra num apartamento que tem uma pessoa morando e que tem aquele monte de móveis e tu não consegue visualizar o que dá para fazer ali. Às vezes não consegue nem ver o que tem de problemas dentro do apartamento. Pior. Então, o arquiteto, estando junto, ele pode te auxiliar tendo essa visão técnica, tanto de algum problema que pode te gerar um custo mais elevado além do que tu está esperando investir naquele imóvel, e também te mostrar que aquilo ali pode se tornar o teu lar também. Porque às vezes a pessoa fica de uma forma assim, assustada com tudo que tem. Às vezes tem muita informação mesmo dentro do imóvel e tu não consegue ver aquilo como uma outra coisa, né? Fica bloqueado mesmo. Né? Sim, verdade. E agora, a gente nunca fala de aluguel, né? E muita gente mora de aluguel e também aluga sala para trabalho. Quer dizer, o arquiteto pode ajudar de que forma, né? Quando é aluguel, tanto em casa quanto na empresa? Um aluguel comercial, por exemplo. A pessoa passa todas as necessidades que tem a empresa e pode auxiliar tanto em buscar uma localização boa e também verificar se naquela localização tu pode implementar aquele tipo de atividade. Porque tem locais específicos, tem atividades específicas que não podem atuar em toda a cidade, né? Em todo lugar da cidade. São zonas específicas que isso tem dentro da legislação municipal. Então, isso também. Então é isso, quer dizer, boas dicas e a gente sempre precisa mesmo de alguém que entenda desse assunto. Essa é a verdade. Não adianta sair correndo, querer comprar sozinho para depois se dar mal, né? Sim, sim. Obrigada, viu, Dani? Obrigada, Valeu eu que agradeço. mesmo. E a gente continua falando, claro, de Simoneto, né? Vamos lá para o nosso merchan. Quer renovar seu espaço com móveis planejados e ainda ganhar um presente exclusivo? Com a curadoria da arquiteta Letícia Grieco, a Simoneto Grupo Duarte traz para você o melhor do design artesanal. No mês de dezembro, na compra dos seus móveis planejados, leve para casa um Max Tricô exclusivo, feito 100% à mão. Escolha entre almofadas, cestos, mantas ou puffs, disponíveis em tons sofisticados, como off-white, areia, cinza mescla, verde e caramelo. Aproveite dezembro para criar o ambiente dos seus sonhos. Simoneto, exclusividade e aconchego em cada detalhe. E agora é aquele momento zen aqui do programa, né, com a nossa Josiê Pacheco, ela que é terapeuta integrativa e vai falar de uma coisa que está todo dia aí, que a gente está sabendo, né, em muitos casos, estresse mental. Quais as ferramentas a gente pode usar, né, hoje para prevenir? Bom dia! Hoje vamos falar sobre o estresse mental, que é um desgaste natural causado por uma rotina de trabalho corrida, somada a compromissos e problemas da vida pessoal. Essas situações estressantes, quando fogem do controle, acabam afetando a nossa saúde mental e física. São diversas as circunstâncias que podem gerar estresse mental, estando relacionadas ao contexto em que cada indivíduo está inserido, bem como aos eventos com os quais ele se depara. As principais causas de cansaço físico e mental, Regina, são cobranças exageradas de si próprio e dos outros sobre o cumprimento de tarefas e prazos no trabalho, dificuldade para conciliar as questões da vida pessoal e profissional, brigas conjugais que se repetem, o falecimento de entes queridos, problemas financeiros, insegurança no emprego ou causada pelo desemprego, acontecimentos pessoais ou familiares, como mudança de empresa, residência, casamento e gravidez, doença que exige cirurgia ou tratamento prolongado, barulhos e ruídos ambientais continuados, mau desempenho em projetos e estudos.
Assim, pessoal, para manter o equilíbrio do corpo e da mente, é fundamental saber como diminuir o estresse no seu cotidiano. Viver totalmente livre de estresse é impossível, porém, com algumas mudanças de hábitos, podemos reduzi-lo, preparando o nosso corpo e mente para lidar melhor com as situações de adversidades. Devemos montar um plano de autocuidado para passar por essas adversidades com leveza. As terapias integrativas, utilizadas como prevenção, serão auxiliares nesse processo. Além das terapias, podemos colocar no nosso plano de autocuidado diário o exercício físico, meditar de 1 a 5 minutos por dia, fazer pequenas pausas de descanso, cuidar da alimentação e comemorar as pequenas conquistas. Permita-se viver com bem-estar. Um ótimo final de semana a todos. Vamos agora para um breve intervalo comercial, o oferecimento da Massas Romena, presente na sua mesa, presente na sua vida. E o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano, 1689, Ipiranga 7630, aqui em Porto Alegre. E na Rua Liberdade 46, em Canoas. Ambientes lindos e modernos, só na Simoneto. Voltamos com o Band Mulher. Você quer orientações sobre o pagamento do IPVA 2025? Claro que a doutora Virgínia Lobato Flores agora traz informações. Oi, Regina. Bom dia, um bom dia para o pessoal de casa também. Entrou dezembro e com ele as contas vêm junto. Eu estou falando de IPTU, IPVA, matrícula escolar, dentre tantas outras. Vamos falar um pouquinho hoje sobre IPVA? Para licenciar o seu veículo para o ano de 2025, além do IPVA, é necessário quitar as multas vencidas e a taxa de licenciamento de R$ 104,36, muitas vezes esquecida, e acaba gerando aí uma multa pelo não pagamento da taxa de licenciamento. Mas o que nós temos como novidade para o ano de 2025 é o retorno da cobrança do DPVAT, que agora se chamará SPVAT, que é o seguro, então, obrigatório. Durante 5 anos, esse seguro deixou de ser cobrado, porque existia um saldo em caixa, e até novembro de 23 as indenizações foram pagas com este valor. Desde então, todo e qualquer valor está suspenso, aguardando, então, o retorno desta cobrança, que acontecerá para o ano de 2025. Mas afinal, você sabe para que serve o DPVAT? O DPVAT é um seguro que cobre indenizações por morte, invalidez permanente, e ele também reembolsa despesas com assistência médica, serviços funerários e reabilitação em caso de acidentes automobilísticos. Aqui no Rio Grande do Sul, o pagamento antecipado ele inicia agora, dia 11 de dezembro. E há uma série de benefícios e descontos para quem pagar o imposto de forma antecipada. Nós temos, além da nota fiscal gaúcha, a questão de um bom motorista, caso você não tenha tido nenhuma multa aí no ano de 2024. Outra atenção que eu trago é para o fim do escalonamento da placa. Agora, toda e qualquer placa deverá ser quitada até o dia 30 de abril de 2025. Então, fique atento para não deixar de pagar e principalmente acabar tendo prejuízos aí, como ser multado e ficar com o veículo preso. Gostou dessa dica? Aqui no Band Mulher com a Regina Lima, eu trago as informações do nosso mundo jurídico. Até o próximo programa. Vamos falar agora de um evento muito legal que vai acontecer nesse fim de semana no Vale dos Sinos. Quem nos conta é a Clau Brentano. No Deixa Eu Te Contar. Dia 14 e dia 15 de dezembro, mais uma edição do Arte na Praça com o tema natalino. Acontece aqui no bairro Charlau, fundos da Polícia Rodoviária Federal. Atividades lúdicas, criativas, voz e violão, mesa de arte coletiva, oficinas de arte, tudo para a comunidade, para os vizinhos, para a cidade vir curtir com a gente o Arte na Praça. 14 e 15 de dezembro, a partir das 15 horas.
Vamos falar um pouquinho da sua casa, da sua decoração, aí agora primavera, verão. A gente quer estar ali, né, no jardim, quem tem uma piscininha quer estar ali, ou então um jardim de inverno mesmo, que agora se transforma em verão, né? E a gente tem que ter um móvel adequado, bacana, para receber as nossas visitas. Isso você consegue na Lemertz, é claro. Em época de festas, estamos sempre buscando novas receitas para receber família e amigos, né? Uma receita que vocês já devem ter experimentado em algum lugar é o brie folhado. Pois hoje a chefe de cozinha Daya Weber vai mostrar que esse prato não tem mistério nenhum, viu? Claro que com a ajuda da Massas Romena. Bom, chegou aquele momento maravilhoso aqui do Band Mulher, né? Claro, entramos no mundo das massas Romena, claro. E hoje, olha isso aqui, ó. A gente não dá nada, né? Olhando esse pacotinho e tal. Massa folhada. Sabe aquele brie maravilhoso que a gente come em festa, em jantares chiquérrimos? Então, é o brie folhado. A Daya Weber vai ensinar hoje para vocês para usar, né, em qualquer ocasião. E claro que a massa, né, folhada é romena, sempre. Qualidade sempre, né, gente? Bom, tô vendo isso aqui, já achei lindíssimo, tá? E é bem isso, é quem gosta, o brie é bem para quem gosta dessa coisa da mistura, né? Do salgado com o salgado, doce. isso aí é uma baita de uma sacada. Às vezes tu vai receber uma visita de última hora e, poxa, vou fazer o quê para surpreender? É um baita de um coringa na cozinha, então bem fácil de fazer com massa folhada da Romena e brie ou camembert, ou se tu tiver algum outro tipo de queijo, o princípio vai ser o mesmo. Tá, mas o brie, na verdade, já tem um formato que beneficia. O brie, ele facilita para te trabalhar, mas, digamos, se tu pegar, por exemplo, um camembert, normalmente eles também têm um formato redondo, ou um gorgonzola, uma peça de mozzarella. Tu vai só dar o formato dela, não tem quase nada de mistério. É um produto bom e tempo de forno. Sem dúvida. É que a gente conhece como brie folhado, né? Então não adianta que a gente fique com o brie na cabeça. Ficou com aquilo na cabeça. Agora, eu olhava nos lugares, nos jantares e tal, e pensava assim, gente, mas que difícil de fazer essa massa, né, toda. Nada de difícil se a gente usar essa massa folhada da Romena. Isso aí. Como é que tu faz? Tu desenha ali no brie? Como é que tu faz? Na realidade vai depender um pouco do tamanho do queijo. Aqui, como a gente está usando um queijo em torno de 150 gramas, eu uso só a metade da massa folhada. Nem usa todo esse saquinho. Nem usa. E aí a dica que eu dou é com a massinha que sobra, corta ela em tirinha e pode fazer um grissini que tu vai comer junto com... Enrola e assa junto com o brie. Então vai ficar uns petisquinhos ali que tu vai conseguir molhar junto no queijo, na geleia e comer. Mas para esse tamanho a gente usa a metade de uma massa folhada. Se tu vai usar um brie maior ou daqui a pouco quer comprar dois, fazer, daí tu acaba usando ela toda, mas a grande moral é como tu vai fazer as dobras ali para ela ficar fechadinha. Pra fazer um enfeitezinho, ficar bonito, isso aí, para daí também a hora que tu for fazer a finalização, a decoração dela. Agora, tu sabe que eu via nos lugares, nos jantares, sempre maiores, né? Isso. Então, quer dizer, daí é bem isso, depende do tamanho. Isso, porque hoje a gente tem no mercado para vender peças em torno de 1 quilo, 1 quilo e pouco, e nesse caso tu provavelmente vai usar 2 massas da Romena para fazer esse trabalho. Mas o resultado final vai ficar a mesma coisa. E essa coisa da massa folhada, deixa eu saber a diferença da Romena, né? Porque eu acho que ela é um pouquinho mais, como é que a gente diz, sensível, mais macia para trabalhar. Isso. Então tem uma diferença da Romena para as outras também. O que eu recomendo, assim, tu tirar ela da refrigeração na hora que tu vai trabalhar ela, porque aí ela tá mais estruturada, como ela vai bastante gordura para ela fazer as camadas folhadas, então o melhor é sempre tu tirar próximo do horário que tu vai servir para conseguir, ou que tu vai trabalhar nela, para te conseguir que ela fique mais estruturada para te botar no forno na hora de assar. Bom, e essa coisa maravilhosa que é frutas vermelhas, né? Isso aí. Que daí a gente usa no brie. Isso, daí é uma combinação perfeita. Aqui a gente tá usando frutas vermelhas, mas se tu quiser, tu pode usar uma geleia de damasco, uma geleia de abacaxi. Tu pode trocar as frutas vermelhas por daqui a pouco um mix de castanhas, amêndoas.
dá uma tostada nela antes, que vai realçar o sabor dela, e tu pode finalizar com mel e tal. Daí tu pode deixar a tua imaginação fluir. Tu usa o que te agrada mais, desde que a massa folhada seja da romena, não vai ter erro. Quanto tempo o nosso brie fica no fogo? Vai variar um pouco da potência do forno, mas normalmente fica em torno de 25 a 30 minutos de forno. Ele vai ficar bem crocante, bem Pois corado. é, a imagem dele, como é que tem que ficar? Isso ela que eu ia tem que, ele fica bem douradinho, quanto mais dourado, melhor, porque daí a massa ela interfolhou melhor. E aí ele fica bem saboroso e crocante por fora e dentro macio do queijo. Essa porção que a gente está fazendo daria para quantas pessoas? Como uma entrada, um antepasto, 4, 5 pessoas tu consegue porque atender. tu consegue comer bem pouquinho dele. É, ele é porque muito forte. eu ia dizer, tu olha assim, tu pensa, ai, é pouca coisa, mas como eu junto o queijo, a geleia, a massa, ele tem muita potência de sabor, então tu não... tu bota alguma coisa de frio junto ali, um antepasto, então tu atende tranquilamente 4 pessoas como um petisco. Mas daí, que nem a gente fala às vezes, daí depende da fome da pessoa, né? Gente, tem que agradecer sempre a Daya Weber, né, que é a parceira da Romena já aí há 1 ano. E claro, a Simoneto, né, que nos cedeu essa cozinha maravilhosa aqui para que a gente possa cozinhar e mostrar essas coisas deliciosas para vocês. Bom, é claro que eu estou esperando, né, e vou provar. Porque vocês já sabem que eu não vou sair daqui sem experimentar, né, Daya? Isso aí. Então, ó, espera aí que a gente já volta. Claro que tá na hora do sacrifício, né? Faz esse sacrifício por Ai, mim. gente, olha aqui, ó, ela botou um olho tão grande, chegou a cair o meu pedacinho. Vamos ver como ficou. Gente, o que é isso? Importante falar, tá? A massa, por que a massa da romena fica muito crocante, gente? E muito delicioso mesmo, né? Essa mistura do sal com o doce. Fica o agridoce, né? Olha, aprovadíssimo, tá bom? Até a próxima. Comigo aqui agora a doutora Stephanie Maynard Seolin, ela que é dermatologista. Gente, vamos falar de um perigo que a gente às vezes nem se lembra, né? Tá lá no sol, da praia, da piscina e resolve fazer aquela caipirinha, ou uma limonada, ou mexer com frutas cítricas. Isso é um perigo, é um problema, né, Stephanie? Sim, e é mais frequente do que as pessoas imaginam. E sabe qual é o maior desse perigo? É que às vezes a pessoa manuseia o limão, a laranja, a bergamota, o abacaxi, manuseia, passa a mão na água, às vezes lava até com detergente e vai se expor ao sol. Não imaginando que o ácido cítrico, depois que ele penetrou na pele, mesmo sendo lavado com detergente, pode sim gerar uma queimadura. Meu Deus, mas então não pode mexer mesmo. Se for um respingo e logo lavado, tudo bem. Mas se ele penetrar nas camadas um pouquinho mais profundas da pele, mesmo lavando na superfície, se pegar o sol, vai fazer a queimadura Deixa eu te pedir um favor aqui para tu arredar um pouquinho o cabelo, porque tá pegando lá no nosso microfone. Bom, e é isso, Stephanie. Tá, mas então a pessoa de preferência não lida, claro, para ir pro sol. Não deve manusear, deve usar luvas para fazer o manuseio dessas frutas cítricas. Outro cuidado é na hora de beber. Eu recebo muitas pacientes com o bigodinho aqui manchado e escuro pela queimadura com frutas cítricas, principalmente o limão, né? Que quem é que não gosta de uma caipirinha de limão na beira da piscina, e a própria limonada na beira da mesmo, praia, né? a própria limonada. Então a dica é sempre proteger as mãos, usar canudinho para tomar os refrigerantes, os sucos e as bebidas que contenham frutas cítricas para evitar as queimaduras. E lembrar o seguinte, muitas vezes essa exposição solar após o contato e o manuseio com frutas cítricas ocorre num dia, mas a lesão por queimadura do limão leva até 2 ou 3 dias para surgir. E isso confunde as pessoas, elas não relacionam que pode ser disso. Primeiro, porque lavaram a mão, então acham que não pode ser. E segundo, porque vai surgir 24, 48, até 72 horas depois. Começa com uma vermelhidão na região, então elas pensam numa alergia. Depois pode acontecer o surgimento de vesículas, né, que são pequenas bolinhas de água, que
coça e arde ao mesmo tempo, sendo confundido até com outras dermatites, com herpes muitas vezes. E o tratamento deve ser o quanto antes iniciado, para acabar com aquela reação inflamatória e não deixar manchas, porque as manchas por queimadura com limão e com frutas cítricas são difíceis de clarear depois. Nem com procedimentos a gente tem hoje algum que não, melhore nós pelo menos o conseguimos, aspecto. mas é que precisa melhorar totalmente a inflamação, então a vermelhidão, e a gente tem que esperar pelo menos 30, 45 dias depois da melhora para iniciar os clareadores, o laser ou outros tratamentos. E a mancha incomoda muito, porque geralmente são locais expostos, dorso das mãos. Já peguei pacientes em colo, na barriga, por se encostar assim perto da pia. E no rosto também, imagina no rosto. Na face. Então, claro, eu estou citando aqui o limão e as frutas cítricas porque é o mais comum, mas algumas plantas que soltam aquele leitezinho, aquela aguinha, também o contato dessas plantas com o sol também pode gerar queimaduras. São o que a gente chama de fitofotodermatoses. Nossa! Tá? Esse é o nome bonito da queimadura por frutas cítricas ou por plantas, tá? Em contato com o sol. Vamos lembrar as frutas cítricas que a gente falou, é limão. Limão, bergamota, laranja. O fato de descascar a bergamota, aquela chuvinha, sabe, faz queimaduras assim que daí não tem um formato específico. O limão, às vezes, a gente vê como se fosse escorrido ou o gotejamento, né, tem mais formato. Mas a laranja, o fato de descascar e sair aquela... Sim, aqueles espirrinhos que a gente vê. Aqueles espirrinhos que a gente vê. O abacaxi é uma fruta também cítrica. Então, na verdade, todas as frutas cítricas. Às vezes as pessoas não se dão conta, mas o alho é muito ácido. Então, manuseiam alho, pegam sol e acaba dando... Mas aí é mais na lateral e ponta dos dedos, né? São os locais em contato, mas todos os alimentos que são cítricos podem fazer esse tipo de reação. Mas o mais conhecido e comum é o limão, sem dúvida. Bom, mas aí tu falaste que, claro, vocês conseguem com alguns procedimentos diminuir isso. Que procedimentos seriam esses, só para que as pessoas já saibam? Nós temos clareadores, mas eu acho que o mais importante não é pensar nas manchas, é já identificar aquela vermelhidão, lembrou que entrou em contato com frutas cítricas ou limão e pegou sol, mesmo tendo lavado a mão, para a gente já iniciar o tratamento dessa dermatite, tá? E o tratamento geralmente é com pomadas à base de corticoide tópico, pomadas anti-inflamatórias, 7, 10, 15 dias, vai depender do grau de queimadura, porque muitas vezes faz queimadura de 2º grau, sai toda a pele, fica muito feio. E daí também não pode pegar sol em cima daquilo, Não pode, é o uso de protetor solar, às vezes a gente tem que usar corticoide via oral mesmo, antialérgico via oral, proteger essas lesões. Quando sai totalmente a pele e fica uma pele cruenta, exposta, a gente precisa de pomadas antibióticas para não deixar aquilo ali infeccionar. É tratado como um queimado, né? Ou seja, é uma coisa que parece banal, a gente não se dá conta, mas não pode, tem que lembrar sempre. E planta também, né? Porque se a gente está em jardim, próximo de piscina principalmente. Por isso que a gente fala, né, em usar as luvas para manusear esses alimentos, essas plantas, usar coisas que te protejam e usar protetor solar. Porque mesmo que tu tenha tido uma exposição pequena, lavou a mão e tal, se passar bem o protetor, também não queimaria, né? O problema é que é uma junção de fatores que leva a isso acontecer. Mas eu cansei de ver, por exemplo, a pessoa passar protetor e não passar, por exemplo, no pé. Nossa, eu já atendi queimaduras solares em cima do pé, assim, com bolhas gigantescas. Justamente por isso, porque esquecem. Orelha, já atendi queimaduras horríveis em orelha, principalmente de homem que coloca o boné, passa no pescoço, no rosto e não passa na orelha. Claro, tranquilo. Então, é comum. Tá bom, obrigada pelas dicas, Stephanie. Vamos cuidar muito agora, né, com as frutas cítricas e o sol. Band Mulher desse sábado fica por aqui. Band Mulher, você sabe, tem um oferecimento da Massas Romena, presente na sua mesa, presente na sua vida. E o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano, 1689 e Ipiranga 7630, aqui em Porto Alegre. E na Rua Liberdade 46, em Canoas. Ambientes mais lindos e modernos, você já sabe. Só na Simoneto, Band Mulher volta sábado que vem. Beijo, tchau, tchau.